Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Minha gente, a nossa entrevista hoje eu chamo de uma sessão de terapia e eu me incluo nela. Porque quem conversa Bem Viver é atriz, roteirista, palestrante, cronista e a partir de agora escritora também, aquela Miranda, que acabou de publicar o seu primeiro livro, está desfilando na praça com a obra Bug nos Milênios, que é um retrato muito bem humorado sobre essa geração do final dos anos 80, meados, né, até meados dos anos 90, que vive, de certa forma, uma crise de identidade nesse mundo contemporâneo da internet, da instantaneidade das coisas, dessa crise do capitalismo e, ao mesmo tempo, tentando se enxergar com as frustrações de não ser aquilo que seus pais foram com a respectiva idade que tem hoje. Bom, vamos entender um pouco mais isso. Eu estou precisando dessa sessão de terapia, então deixa eu te cumprimentar, Miranda. Que alegria falar contigo. Obrigado pela disponibilidade, viu? Obrigada, Lucas. Oi para todo mundo que está ouvindo o podcast. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Maravilha. Então, só para contemporaneizar, né, Millennials, essa geração que é, enfim, acho que início dos anos 80, vai até tipo É, 95, algo por aí, conhecida uhum, como geração Y, é isso, né? Estamos falando da mesma coisa. então, se a gente for pegar assim a configuração, né, o, o período mesmo que se considera seria ali mais ou menos de 1981 até 1996. Então, 96 seria o último ano aí da geração Millennial, e aí a galera a partir de 97 já seria uma transição para a geração Z. Que pega um pouco também de características da geração Millennial, então assim, é muito difícil falar isso é só do Millennial, isso é só da geração Z. Tem coisas da geração X também que pega o final dos anos 70 que também se vão se identificar com questões da geração Millennial, que é também geração Y, né? Muita gente às vezes chama de geração Y. E aí o termo Millennial na verdade, uma alusão à virada do milênio de Ah, sim. 1999 para os anos 2000. Então, se deu esse nome à geração Y porque nós vivemos durante a nossa adolescência ou infância, ou já numa idade em que a gente tinha conhecimento sobre, a gente viveu a mudança do milênio e por isso se chama geração millennial. E aí tu já acabou respondendo a minha primeira pergunta, que, enfim, que você é milênio, você é quase uma autobiografia, de alguma maneira, esse livro, né? Dá para botar nesses termos. Eu acho que tem muita coisa minha, obviamente, assim, não tem como eu dizer que não, porque tem muito da minha perspectiva de uma pessoa que é da geração, de uma pessoa que eu acho que vive as dores e as angústias, que, enfim, compartilha com amigos que estão também nesse movimento. Os meus amigos também são da geração. Eu até brinquei no dia do lançamento do livro, que eu praticamente não tenho amigo da geração Z, então, assim, eu não sei muito quais são as angústias da geração mais nova. Eu converso, na verdade, as pessoas que eu tenho na minha vida são ou pessoas da minha geração ou pessoas mais velhas, tipo boomers, que é os meus familiares, os meus parentes, ou algumas pessoas da geração X, mas a galera novinha, da geração Z, até agora da geração Alpha, né, que são os adolescentes que estão na escola ou crianças, realmente eu tenho pouco contato, mas voltando à pergunta, fiz uma super divagação. Eu acho que sim, tem uma característica autobiográfica, mas eu acho que tem um lugar também de um lugar mais, talvez, alegórico, de tipo tentar transformar essa experiência numa coisa identificável que não seja só sobre mim e que eu acho que outras pessoas vão se enxergar. Então, colocar em formato de crônica, eu acho que consegue de alguma forma fazer isso também, né? Ter esse lugar de um humor, de um sarcasmo. É, Mas sim, eu acho que tem várias passagens e capítulos do livro que têm vivências minhas. Mas eu acho que também quando você coloca algo seu e algo específico seu, eu acho que as pessoas se conectam mais do que se você botar uma coisa muito genérica, sei lá. Essa sabedoria de falar da sua aldeia, falar de si para conseguir falar com o mundo é algo que o cinema brasileiro mesmo está mostrando a capacidade disso, né? O Agente Secreto é um filme que fala muito do É. Recife,
e conquistou o mundo. Mas por quê? Porque as pessoas são curiosas de saber do Recife? Não, porque as pessoas contam com uma propriedade sobre a sua experiência, que daí é aquela história do singular que consegue se transformar em plural. E é bastante disso, né? Eu tenho essa reflexão sobre essa crise identitária dos millennials, é algo que me parece que muitas pessoas, e é o seu caso, começou como algo próprio, de começar a se sentir um pouco, né, tentando se entender nesse mundo, lidando com as frustrações, e à medida que tu foi publicando nas tuas redes sociais, que é o teu início de carreira, me parece, seja no humor e cronista e por aí vai, e aí de repente tu foi vendo que teve adesão das pessoas, e aí tu percebeu, peraí, eu acho que temos um caldo aqui para realmente falar com uma comunidade mais ampla. Foi mais ou menos esse o caminho para tu concluir que seria importante, interessante publicar o livro. Foi, na verdade, foi e não foi, assim. Eu acho que, de fato, como você falou, eu acho que eu comecei a produzir na internet por uma necessidade minha, assim. Eu vim de um contexto também de mundo corporativo, de empresa, e não estava muito é, me sentindo, assim, talvez realizada, e o que é também é, uma outra pegadinha, assim, acho que do neoliberalismo, da gente achar que tem que ficar realizada nos trabalhos. Isso também às vezes é muito cruel, porque você às vezes nunca vai ficar. E aí eu comecei a criar conteúdos mais com esquetes de personagens, né? Então eu acho que a coisa começou a crescer por causa disso, de personagens meio é, caricatas ou paródias de tipos e da elite e, enfim, pessoas que circulam aí no mundo da classe média, e aí isso começou a gerar um sucesso, assim, eu acho que as pessoas compartilharam. Mas aí, de fato, a temática dos millennials surgiu mais recente, assim, no ano passado eu publiquei uma crônica na Folha de São Paulo que falava sobre a geração millennial, e essa crônica teve muito compartilhamento, teve muita gente comentando, teve, sei lá, mais de 100 mil pessoas curtindo. E aí, a partir dessa crônica, surgiu o convite para o livro, da editora Record. Então, na verdade, eu não sabia que ia virar um livro. Ela, a Lívia, que é a editora, ela trabalha na Record, e ela me chamou para escrever o livro a partir do texto, mas assim, foi uma coisa meio orgânica, eu não sabia que ia rolar. E aí, de fato, eu acho que é um tema que muita gente se identifica, assim. E isso que tu está falando de ter publicado a crônica e ter viralizado, ter recebido uma alta aceitabilidade, é mais um sintoma dessa crise, né? Quando as pessoas querem que se fale sobre elas, sobre o que elas estão sentindo, é mais um sintoma de que, gente, tem algo pulsante nesse sentido. Eu acho que sim, eu acho que ter tido tanto compartilhamento e as pessoas mandarem umas para as outras e compartilhar nos stories, no Instagram, no WhatsApp, eu acho que é realmente um sintoma de que tá todo mundo meio mal, assim, né? Ninguém tá muito bem consigo, principalmente nesse recorte de geração, eu acho. Vamos falar então um pouquinho das causas, de como que a gente chegou nessa situação tão generalizada de uma crise de uma geração inteira, de não conseguir se entender, cogitando largar tudo para voltar para aqueles anos 90, ou viver o que os pais viveram muito antes, esse saudosismo também de viver uma cidade no campo, algo desconectado com a cidade. Tu colocaria mais responsabilidade nesse agravamento da crise do capitalismo, desse neoliberalismo que tu estava falando, né, que vai misturando sentimentos e coloca o trabalho como realmente a vazão de todas as nossas emoções? Ou tu acha que realmente a gente está lidando com esse novo momento da hiperconectividade, uma nova fase da globalização que faz com que realmente a gente está aprendendo? Somos a geração que não tinha internet, e de repente temos e precisamos lidar, né? Porque a geração anterior ela talvez esteja numa fase que não precise lidar tanto com a internet no trabalho, na vida social. A gente não tinha e temos agora necessariamente. Não tem como não estar. Aonde tu colocaria em cada lugar dessa balança? Eu acho que tem esse fator realmente da gente ter vivido essa transição do analógico para o digital, de fato, isso afetou em algum lugar, né, a nossa percepção de mundo. Até no subtítulo do livro que eu falo, Preparados para um Mundo que Não Existe Mais, eu acho que a gente tinha essa referência, talvez, dos nossos pais, de que você vai se preparar para um trabalho X, que vai ser num formato X, que você vai ter que fazer um processo seletivo X. E quando a gente foi, de fato, entrar no mercado de trabalho, a coisa já tinha mudado, foi muito rápido. Então, dentro de um período de talvez 15, 20 anos, a coisa mudou de uma forma absurda.
E eu acho que a gente realmente não teve tempo para assimilar isso, assim. Eu acho que quando a gente chegou, a gente viu que, cara, eu tô atrasado, mas ao mesmo tempo eu tô atrasado, só que assim, mas eu não tive esse tempo também de ser preparado para algo, ou então, mas eu tô atrasado por quê? Porque não tem ninguém antes de mim, eu sou a pessoa que tá chegando agora. Eu acho que tem esse lugar de uma mudança muito acelerada do mercado de trabalho, que obviamente é ocasionada por uma aceleração do capital, uma própria sofisticação do mercado de trabalho e do capitalismo. É, acho que tem também esse fator da hiperconectividade, a gente se comparando muito mais do que talvez os nossos pais se comparavam, a gente vendo. É isso, né? Eu acho que nossos pais não tinham contato com pessoas, sei lá, que estudaram no ensino médio e aí agora se casaram e têm filho e têm casa, não sei o quê. Ninguém sabe de mais ninguém. E a gente tem contato com pessoas que estudaram com a gente, sei lá, quantos anos atrás, a gente tá vendo, acompanhando essas pessoas, mas são pessoas que não fazem diferença na nossa vida. E aí, por que que a gente está vendo essas pessoas? Então, isso também, esse excesso de informação e a gente está tendo contato com tudo isso, eu acho que também acaba sendo um pouco adoecedor para nossa saúde mental, porque a gente está em constante comparação. Então, acho que somando isso ao fato de que a gente está vendo um excesso de coisas e muito estímulo, eu acho que torna a gente também uma geração muito ansiosa e não é à toa que a gente está muito medicado, assim, todo mundo está tomando remédio e todo mundo está compartilhando contato de psiquiatra, e de psicóloga e de psicanalista. Então acaba sendo uma coisa meio status quo, assim, de se você não toma, você que é a exceção, na verdade, né? E é tudo é mais fácil de saber. Eu vou reproduzir mais ou menos o que tu falou, mas trazendo para essa questão do cuidado, né? Como as pessoas estão procurando cuidado, porque agora realmente, de repente, chega a Ozempic, chega uma caneta emagrecedora e instantaneamente todo mundo já sabe, e aí dá aquela sensação de que se eu não estou usando, eu tô fora, né? Diferente de 20, 30 anos atrás, que até algo se viralizar e se transformar como uma regra, que é basicamente o que eu estou falando agora sobre a caneta, mas tem tantos outros exemplos, é instantâneo. Antes tinha um tempo de latência até as coisas, mas agora realmente. Se tu não adere no momento, se tu não entendeu o meme do momento, que em suma, às vezes a gente está falando sobre entender a piada, às vezes é só isso, entender a piada, tu de repente se desconecta da comunidade e te dá um vazio. E é muito engraçado que às vezes o que a gente está querendo é se desconectar, sair para o campo, mas ao mesmo tempo, quando tu se depara fora dessa bolha, meu Deus, crise, não aguento mais. O que que eu faço? Como que eu faço para estar vivendo? Então, também é uma crise, às vezes, do querer, né? A gente nem sabe exatamente o que que a gente está querendo. E existe um movimento mesmo, agora oposto das pessoas, como você falou, quererem ir para o campo, quererem sair da cidade grande, quererem sair da internet, inclusive. Eu tenho vários amigos que já fecharam rede social de Instagram, só que aí fecha, aí fica um mês e volta. Então, assim, as pessoas também não conseguem ficar muito tempo longe, porque querem saber o que está acontecendo. O pessoal da geração Z, né, a galera um pouco mais nova, inclusive tem buscado também esse retorno à presença, à troca, à coisa do olho a olho, de estar fisicamente com alguém. Então, eles estão usando, por exemplo, aqueles dumb phones, que é tipo aquele telefone de flip que a gente usava antigamente que não tinha internet. Então, as pessoas não estão mais querendo usar smartphone, a galera mais nova tá querendo usar um telefone que é só para ligar e estão usando iPod. Tem uma galera nova que tá voltando a comprar iPod. Eu nem sei se vende iPod ou se eles estão comprando de segunda mão, porque eles não querem mais entrar num Spotify da vida e ter um monte de notificação de WhatsApp, de banco, de não sei o quê, de TikTok, porque realmente você não consegue só ouvir música. E aí no iPod era só a música. Eu lembro que a gente ainda pegou essa época do MP3 player, que a gente baixava a música, colocava no USB. E aí tá voltando essa moda, assim, de você usar um dispositivo para uma única finalidade, que é ouvir música. Fazer uma ligação, tirar uma foto. A galera tá voltando a usar a Sony Cybershot, né? Eles estão É. voltando a usar aquelas câmeras digitais nas festas. Então, assim, eu não quero mais tirar foto com o celular, eu quero tirar foto só com a câmerazinha. Câmera analógica, a galera também tá voltando a usar câmera analógica. Então, acho que esse retorno a uma coisa mais simples, mais talvez até analógica, eu acho que é um movimento de resposta a essa hiperestimulação que a gente está vivendo, que está sendo danosa de alguma forma, né? Assim, para nossa saúde mental, para as nossas relações, acho que para o nosso trabalho, para tudo. Casar, emule, tu usava esses daí também? Usava, casar, emule, baixava vírus pra caramba, né? Você achava que estava baixando uma música, vinha um É, vírus junto, é. mas tinha muito. O for share, enfim, bem isso. Daí tu ia e só segurava a mão de Deus, cara, não vai ter vírus, vou lá, É, discografia completa da banda que eu quero, bora nessa.
e aí colocava nos iPod de 1 GB, 2 GB, imagina. E aqueles mais É, pequenininhos, assim, eram 1 GB, 2 GB, que é algo é. completamente insustentável. Hoje a gente tem os iPhone de 256 GB e mesmo assim não cabe tudo que a gente tem. Não, tem de 1 tera. Eu lembro que o meu É, primeiro MP3 player era dividido. Eu dividia com a minha mãe, com a minha irmã e com o meu pai. E era 256 megas. Então a gente tinha que escolher muito bem as músicas. E isso é uma coisa, inclusive, que eu conversei com o pessoal da geração Z para fazer os conteúdos. E eu comecei a mostrar para eles alguns objetos. Aí eu mostrei um Discman, eu mostrei um CD, eu mostrei um celular Nokia tijolão. E aí eles acharam muito, assim, obviamente eles sabiam mais ou menos o que era, mas eles não sabiam exatamente como é que a gente usava. E aí uma das meninas me perguntou: "Nossa, mas vocês usavam isso? Vocês levavam pra academia esse negócio gigante? Vocês faziam supino com isso? Mas como é que faziam supino com isso?" Eu falei: "Ah, gente, a gente levava pra escola, pro ônibus, a gente levava pra todos os lugares." E aí, quando eu disse que no CD a gente só tinha 12 músicas, 12 faixas dentro do CD, eles ficaram muito chocados. Eles falaram, cara, mas e se você enjoasse da música? Eu falei, a gente lidava com isso. é. A gente enjoava e a gente repetia a música. E não era um problema repetir a música. Então, eu acho que tem um fascínio também das gerações mais novas, talvez com a nossa geração, que foi a última a vivenciar isso, do tipo, eles sabiam ficar entediados. Eles ainda viveram o tédio de uma forma que não tinha para onde fugir, sabe? Então isso eu acho uma coisa legal também. O conviver com o tédio, não, é algo absolutamente saudável, né? Saber lidar com É. tantas limitações do teu corpo, da tua vida, da existência. Mas tu falou um negócio da academia que eu também comecei a pensar. Nessa época do Discman e tal, que eu também usei, eu era, enfim, um adolescente, nem fazia sentido eu ir para academia. Mas eu também comecei a pensar, eu acho que a gente não ia tanto para academia. Não existia assim, Não. meu Deus, essa que tem mais academia que mercado hoje, e é bizarro se tu não vai todos os dias, né? Porque eu Não tenho o existia o treino da pé. pago. É, Eita, exatamente. paga. Porque hoje tu tem treino da perna, do braço esquerdo, do braço direito, então tu pode Tem ir o dia todo do cardio. o dia do cardio. Então, também, além de tudo isso, também tem esse desejo do corpo perfeito, que é mais uma coisa que entra naquilo que tu estava falando, que a gente acompanha tanto a vida de todas as pessoas do mundo, que entre essas pessoas tem muitas que têm um corpo perfeito e saudável. Então, pronto, se essa pessoa estudou comigo, eu É, também posso ter o corpo perfeito. é, Então, é mais um desses, é. enfim, uns Não, eu negócios acho que a que gente sempre são mais tarefas. Eu acho que a gente tem mais tarefas, cada vez mais uma listinha de coisas. Então, isso que você falou realmente, é uma ótima observação. Eu acho que não existia essa neurose de uma vida fitness. Eu acho que a gente fazia, às vezes, aula de balé, uma aula tem. de judô, aula de natação. E era isso. Você fazia sua natação, ou sei lá, alguma outra atividade, ou você corria, ou você brincava na hora do recreio e jogava futebol, e acabou. Não existia essa preocupação, de você preencher a sua rotina da tarde, pelo menos com 1 hora de ir para academia. E eu acho que hoje os adolescentes têm realmente essa preocupação. Eu vejo, eu vou na academia, eu frequento, e eu vejo que tem adolescente frequentando. Então, assim, de fato, é mais uma coisa da lista que a gente precisa se preocupar, para fazer. E eu acho que é mais uma neurose acumulada aí pra gente, enfim, enlouquecer um pouco mais, né? Tipo, além de todos os problemas, a gente não tem que se preocupar com a academia, a gente tem que se preocupar em ter o corpo fitness, em postar, né? Porque a gente também não tinha essa coisa de postar, não tinha essa coisa tão vigilante de você ter que colocar todos os passos da sua rotina. A gente tinha o Orkut, o Facebook, talvez um pouco mais no final, mas eu acho que a relação era muito diferente com a rede social, né? O Orkut não era que nem é o Instagram hoje. É outro tipo de dinâmica, de código. Então a gente postava como um álbum de fotos, porque, ai, foto do terceirão, foto da festa de não sei quem, foto da pizzaria do Outback. E aí É. você postava, era um álbum de fotos para os seus amigos verem. Aí você botava um scrap, um depoimento e acabou. E você saía e desligava o computador e você ia viver a sua vida. Então não tava no celular, né? Eu acho que essa coisa da gente ter tudo no celular, a gente não se desliga. Então antes era um computador da casa, da família, que você, depois que saía, você se desconectava da internet. E eu acho que a relação com a rede social realmente mudou muito. A gente hoje tem uma coisa muito mais excessiva, muito mais simbiótica de tudo da minha vida é uma extensão do que eu vou postar, assim, sabe? Aham.
E aí tudo isso deságua na inteligência artificial, que a entrevista está quase acabando, eu quero falar de soluções. A gente já deu uma pincelada, mas quero falar um pouco mais. Mas só para fechar que tudo isso vai entrando nesse bojo da inteligência artificial, que é a tecnologia do momento, que vem com a grande promessa de otimizar a nossa vida, otimizar tarefas. Só que é um buraco daquela história do cachorro correndo atrás do rabo, porque que adianta eu otimizar as tarefas que antes eu demorava mais tempo e agora eu consigo fazer em segundos, se nesses segundos que me ganham eu vou fazer mais tarefa, eu vou postar mais no Instagram, eu vou ir mais na academia. Não, pronto, agora que eu resolvo meu trabalho em 1 hora, eu posso ir para academia e ficar 2 horas. Gente, cadê o tédio? Cadê o nosso tédio? Por favor, volte o tédio. Estamos com saudade do tédio. Se quiser É, comentar, pode comentar, mas vamos falar um pouquinho das soluções, que tu já deu uma sim. pincelada, né? Sobre o lance Aham. de se desconectar, as pessoas atrás da cybershot e tudo mais. Esse é um caminho mesmo? Ou é também aquilo que tu falou? O que que adianta a pessoa ficar um mês fora do Instagram e voltar? Enfim, o que que tu tá pensando Aham. sobre isso? Cara, eu acho que é mais uma questão, essa coisa da cybershot, de sair ir para o celular sem internet. Eu acho que são escolhas assim, acabam sendo escolhas estéticas. Eu não acho que isso é uma solução. Eu acho que são caminhos assim meio superficiais que obviamente podem te ajudar, mas você não vai solucionar. Eu acho que a solução vai num lugar talvez um pouco mais óbvio, um pouco mais profundo, que é a gente realmente entender como fazer mobilizações políticas, entender quem vai representar a gente para mudar. Porque, assim, eu não acho você mudar um hábito, isso vai mudar a conjuntura das coisas. Não, não vai, sabe? Eu acho que as coisas estão caminhando num lugar eu não sou muito otimista, então, assim, estão caminhando num lugar um pouco difícil, um pouco ruim, essa coisa da inteligência artificial que você falou. Realmente, assim, a inteligência artificial chega como se fosse uma proposta de otimização de tempo, mas é otimizar tempo para você produzir mais e para você ser mais produtivo e para você não ter ócio, não ter descanso. Então, não é uma solução, né, se a gente for parar para pensar. Quer dizer, é uma solução para quem? Não é para gente, é para outra pessoa. Mas eu acho que no último capítulo do livro eu falo um pouco isso, talvez, assim, ao invés da gente ficar num lugar meio de ressentimento e de pessimismo e de talvez um certo cinismo de que tá tudo uma merda, a gente não vai se aposentar, então o fim do mundo vai acabar e vamos esperar o apocalipse e é isso, tá todo mundo fudido mesmo. Eu acho que é como que a gente pensa, né? Você falou da escala 6, fim da escala 6x1. Eu acho que como é que a gente pensa então medidas nesse sentido da vida ficar um pouco menos insuportável, assim, como é que a gente pode viver mais, viver melhor. E eu acho que, né, pensar esse tipo de implementação como o fim da escala 6x1, medidas que visam precarizar menos o mercado de trabalho, eu acho que isso sim vai fazer a nossa geração e as próximas gerações estarem menos fodidas da cabeça e de tudo. Eu acho que usar uma Sony Cybershot é legal, mas assim, as pessoas vão continuar adoecidas, sabe? Então, eu acho que é num lugar bem mais clichê e bem mais, talvez, mais prático, que é isso, sim. Eu acho que pensar mobilização política mesmo e medidas para melhorar a vida das pessoas, porque Eu vou dizer que eu até discordo, eu acho que não é tão clichê assim, eu acho que realmente é um impulso, é uma provocação necessária, sabe? Porque eu concordo contigo que as coisas estão em alguma medida mais difíceis, mas também se a gente for olhar para a geração dos nossos pais, enfrentaram ditadura, teve guerra do sim, Vietnã, teve uma série de questões que eles também tiveram que enfrentar, lutar pela democracia, então realmente hoje a situação não está simples, mas tudo que aconteceu de melhor foi por meio de mobilização política, de pessoas indo para a rua, brigando por seus direitos, pensando na geração futura dos filhos, porque a nossa a gente está vivendo, a gente tem que viver a nossa, mas as coisas caminham num passo que depende da mobilização de hoje para o amanhã ser melhor. sim, Então, enquanto a gente está falando, está sendo aprovada a escala 6x1, é uma conquista, mas outubro temos eleições, então é assim um momento de não pensar que o mundo vai acabar e sim pensar que hoje eu estou vivo, posso ter um filho amanhã e eu preciso garantir que ele tenha condições de viver, sobreviver e tudo mais. Então, isso é outra essa. questão, tá? Desculpa te Não, vai, interromper, por mas favor. essa questão da taxa de natalidade também eu acho muito sintomática na nossa geração, assim, a taxa de natalidade caiu drasticamente nas mulheres de 30 a 40 anos, então a gente está tendo muito menos filho, assim, eu acho que das minhas amigas
talvez uma tem filho assim, são pouquíssimas as que realmente estão pensando em ter, porque existe esse pessimismo coletivo de que, cara, mas como é que eu vou criar um filho nesse mundo? Então tem uma coisa de uma descrença, de uma desesperança de que não vale a pena, então, você gerar vida no mundo da forma que tá. E que aí a gente cai muito num niilismo de meio paralisante, do tipo, então tá, então não vale a pena fazer nada, então vamos todo mundo pro lado do penhasco se matar, tá ligado? E aí, tipo, eu acho que é isso, né? Que você falou, as eleições estão chegando, outubro, eu acho que é esse o movimento pra gente realmente pensar. Mas eu acho que no fim do dia é como é que a gente pensa realmente essa coisa, por exemplo, eu lembrei agora, tem um projeto também que eu acho que tá para ser aprovado. Eu não sei se é de São Paulo, eu não sei se é uma coisa de algum estado específico, se é uma coisa nacional, sobre os aluguéis por temporada do Airbnb, Ah, que eles estão sim. tentando limitar o número de apartamentos no condomínio, o condomínio tem que aprovar alguma coisa assim. Então, enfim, vou falar isso agora, vou perder todas as publis do Airbnb possíveis. Mas eu acho que o Airbnb e os aluguéis por temporada, principalmente em cidades muito turísticas como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro eu acho que disparado. Eu moro no Rio. Isso está realmente impossibilitando as pessoas de pagar aluguel, assim. As pessoas estão tendo que sair e estão tendo que, enfim, ir para lugares mais longe e tal. Ok, mas você está completamente despriorizando pessoas que precisam viver para trazer estrangeiros, gringos, pessoas que vão pagar em dólar e euro. Então, a crise da moradia, que é uma questão também, eu acho, para a galera millennial, para amigos meus, pessoas da nossa geração, que, cara, eu não consigo pagar um aluguel, ou então eu tive que voltar para casa da minha mãe. Isso é uma questão que eu acho que atravessa esse ponto de aluguel de temporada, cara. Por que que tá essa bolha imobiliária absurda? Uma especulação imobiliária gigantesca que a gente não consegue mais pagar um kitnet fedorento no centro da cidade, que é metade do valor do seu salário, entendeu? Então, por quê? E aí eu acho que, né? Então vamos falar sobre esse projeto para limitar, então, esses aluguéis de temporada. Então, isso eu acho que é um caminho, né? E aí não só ficar, ai, nossa, mas que saco, ai, então vou pro campo, ai, então não sei o quê. Acho ótimo pro campo, adoraria morar no campo, mas tem gente que não pode se mudar pro Sim. campo, tem gente que precisa morar aqui. Então, eu acho que é nesse caminho, assim. Miranda, achei ótimo que a gente acabou a nossa entrevista convocando as pessoas a se mobilizarem, a pensar no hoje, pensar no coletivo, não só na sua individualidade, e também acabou abrindo a porteira para 1 milhão de assuntos, o que significa que a gente vai ter que voltar a falar, porque a gente não deu conta nesses mais de 25 minutos. Essa foi aquela Miranda, atriz, roteirista, palestrante, cronista, que agora está desfilando na praça com seu novo livro, Bug nos Milênios. Minha querida, é um prazer imenso falar contigo. Obrigado pela disponibilidade e até breve, viu? Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.